Paz do Senhor, meus irmãos. Vamos ficar de pé em reverência à palavra do Eterno. Eu não poderia sair de Salmos, porque o Senhor está falando em Salmos, né? Eu até tinha algo que eu tinha preparado já essa semana, mas eu não sei se aconteceu com você, mas comigo Deus falou forte nessa noite. Renovou as minhas forças, meu coração. É muito gostoso quando o culto é dirigido pelo Espírito Santo, irmãos. É muito bom. Você que nos acompanha no YouTube, Salmos de números 23, Salmo de Davi. Davi, ele era pastor de ovelhas. Ele, inclusive, quando Samuel foi ungir o rei de Israel por ordem do Senhor Jesus, esse pastor de ovelhas não estava na mesa. E quando Samuel olhou a aparência e procurou o homem mais forte e maior, o Senhor fala: não faças tal, Samuel, porque você é profeta, mas você está olhando com os olhos naturais. Eu vejo o coração. Pergunta o pai aí da casa se tem mais alguém para chegar à mesa. Então, Davi, ele era um pastor de ovelhas por vocação. Eu queria ler com você aqui Salmos 23, que vai falar sobre esse pastor e sobre a experiência que ele tem desse ofício de pastor. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos e guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém? Você pode se sentar glorificando o nome do Senhor. Como eu disse aos irmãos, eu fui muito edificado pelos testemunhos e pela condução do Senhor nessa noite. E a palavra-chave dessa noite é reconhecer que Deus é o Senhor, que Ele tem cuidado de cada um de nós, e tendo Ele feito isso por nossa vida, estamos aqui nessa noite para exaltar e bendizer aquele que vive e reina para todo sempre. Aonde estão aqueles que vieram adorar ao Senhor nessa noite? Eu quero caminhar com os irmãos aqui numa leitura expositiva, e o salmista vai dizer o seguinte: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Primeiro eu quero fazer uma correção, trazer o original aqui da palavra, porque acontece isso na tradução, principalmente na Almeida. O nosso querido irmão, com todas as suas forças, ele tentou trazer uma tradução, e houve aqui uma pequena falha aqui, porque a gente quando lê, a gente lê na ansiedade de ter uma resposta da parte de Deus, e principalmente no Ocidente, a nossa leitura da palavra, ela é muito em cima das nossas necessidades. E quando a gente lê a palavra em cima de uma necessidade, há um perigo. Porque a palavra de Deus, ela não é um livro de receitas para trazer para mim a solução na minha carreira, mas ela é um livro de direcionamento. Ela nos ensina como caminhar na presença do Senhor. Então, no original,
né, se a gente pode assim dizer, porque os originais já se perderam há séculos, mas se a gente pode dizer, o mais próximo do original é: o Senhor é meu pastor e Ele não me falta. Olha como que muda a coisa. Porque quando eu digo assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, eu posso levar dentro de uma carência que eu estou passando, eu posso falar assim, ué, mas está me faltando. Senhor, está me faltando um apartamento perto aqui da igreja, por exemplo, quando a irmã estava na luta, buscando. O Senhor está dizendo que nada faltará. Mas eu estou lendo a palavra em cima de uma carência, de uma necessidade. Não, o salmista está dizendo o seguinte: o Senhor é meu pastor e Ele não me falta. Ou seja, eu posso estar com fome, mas Ele está comigo. Eu posso estar sem cobertura, mas Ele é o meu protetor. Eu posso estar no vale, como nós vamos ler logo aqui à frente, mas Ele está comigo. Ele não me falta na doença, na fartura, na tristeza, na angústia, na dificuldade. Ele não nos falta. Então o salmista está dizendo o seguinte: o Senhor é meu pastor e Ele não vai falhar. Eu posso falhar, mas o Senhor não falha. Você pode falhar, como já falhamos várias vezes eu e você, em várias áreas, mas o Senhor não falha. Por que Ele não falha? Porque Ele é rocha fiel. Ele é o Senhor dos senhores. Ele é o Deus provedor. Ele é o refúgio e fortaleza, bem presente na angústia. Ele não falta. Deitar-me faz em verdes pastos e guia-me mansamente às águas tranquilas. Aqui, se você for ler esse texto, você vai perceber que há uma caminhada de crescimento espiritual. Davi, como pastor de ovelhas, ele sabia, e nós precisamos saber, trazer essa cultura para entender a leitura. Ovelha é um animal que se assusta com facilidade. Ovelha é um animal frágil. Ovelha é um animal que precisa de cuidado o tempo todo. Ele enxerga com dificuldade, e essa dificuldade de enxergar, foi muito bom o João falar isso. Por que água tranquila? Porque se você for conversar com um pastor de Israel, como eu já vi algumas pessoas conversando, se a água ela se movimentar muito perto aonde ele bebe ali, ele se assusta com o próprio reflexo. Então pode acontecer que se você não achar águas tranquilas para aquela ovelha, ela morre de sede, mas ela não consegue beber água. Ao ponto de muitos pastores não conseguir achar lugares de águas tranquilas, e ele ter que pegar em baldes e dar água para cada ovelhinha, para ela conseguir continuar no deserto e não falecer por falta de água. Por isso que ele está dizendo assim, ó, o pastor, meu pastor não me falta, e ele vai me levar a pastos verdejantes, e ele vai me guiar a águas tranquilas, nessa fase aqui. Essa fase de pastos verdejantes e águas tranquilas é para aquele crente que está começando a caminhar com Jesus. Um crente que está começando a caminhar com Jesus, Jesus evita problema para ele, crise. Você pode perceber, uma pessoa que acabou de aceitar Jesus, ela não vê problema em nada. E uma pessoa que já está muito tempo caminhando com Jesus, se ela não for madura, ela vê problema em tudo. Quanto mais idade a pessoa vai ficando, vai ficar para você, João. Quanto mais idade a pessoa vai tendo, de caminhada na presença do Senhor, se ela não procurar a maturidade, ela fica uma pessoa insuportável e a gente não consegue nem conversar com ela. Por quê? Ah, não gostei do culto não, estava muito cheio. Um em cima do outro. Ah, não gostei do culto não, estava muito vazio. Ficou frio. Ah, não gostei do pregador não, porque o pregador usa óculos. Quando usa óculos, eu tenho um negócio comigo. Então a gente vai inventando questões por falta de maturidade.
Então a gente vai começando a querer escolher os ambientes onde a gente quer ficar. Isso não é o crente maduro, isso é o crente imaturo. Ele tem a cabeça branca, mas a mente é de criança ainda. Quem está acompanhando comigo aqui nessa noite? E não é só crente não, irmão. Tem idosos que é assim, tá? E aí vai a dica para os idosos aí. Quanto mais idade eu tenho, mais maleável eu tenho que ficar. Mas tem uma turma de idosos aí que é difícil você lidar. Aonde vai ser? Não, lá tem muita luz. Ou então lá é muito escuro. Não, eu não gosto mais de sair de casa. Eu não como mais carne. Eu não bebo mais leite. E aí, você não consegue mais lidar com aquela pessoa. Porque ela virou uma ovelha, desculpa a expressão, mas é espiritual que eu estou dizendo aqui, uma ovelha gorda. Ela não consegue mais se movimentar. De tanto comer pasto verdejante e beber água tranquila. Só que o salmista está dizendo que a ovelha não fica só aqui não. Vamos acompanhar no texto? Ele vai refrigerar a minha alma com as águas tranquilas, vai me guiar pelas veredas da justiça por amor do teu nome. Aí nesse caminho da vereda da justiça, ele vai me levar para o vale da sombra da morte. Que é um caminho comum, Davi fazia esse caminho sempre. Quando Davi, porque pasto, irmão, ele não dá o tempo todo num lugar só não. É porque isso para a gente é muito estranho, porque aqui a gente não é dessa nossa cultura, né? Pelo amor de Deus. Se eu for falar de ovelha com você, é muito difícil. Eu cuidei de uma fazenda, no meu antigo trabalho, eu também cuidava de uma fazenda, e era muito engraçado, porque a gente tinha que controlar as ovelhas, porque as ovelhas comem mais do que os bois. E o que dá lucro na fazenda é gado. Então a gente tinha que botar a ovelha para corte, porque não tinha pasto para elas. E era uma fazenda. Para você ter uma ideia, você levava mais ou menos meio-dia para você rodar aquele lugar todo. Ele pegava montanhas, pegava um pedaço de um vale, uma coisa linda. Mas não tinha pasto suficiente para 100 ovelhas. Porque a ovelha, ela come o tempo todo. Então, Davi olha aquelas ovelhas, ele pode ficar só perto da casa dele? Não. Ele precisa procurar outros pastos. E na procura de outros pastos, ele precisa passar no vale da sombra da morte. É aonde os lobos espreitavam, é aonde os animais que caçavam ovelhas espreitavam, e era onde os ladrões também espreitavam. Porque ovelha era uma matéria-prima cara. E é até hoje. É um animal caro. Então ele vai dizer assim, ó, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temo mal algum, porque tu estás comigo. Todos nós aqui, irmãos, vamos passar por esse processo de amadurecimento. Eu sei que todo mundo aqui só quer vitória. Mas crente não amadurece só com vitória. Crente amadurece com provas e lutas. Nossas costas vão enrijecendo. Quanto mais luta eu venço, mais experiência e mais carcaça eu tenho para ajudar os outros. É como se nós estivéssemos numa batalha. Você não pega soldado de uma semana de alistado para poder comandar uma tropa. Eu não vou falar com o naval porque ele não conhece isso aí, ele aposentou rápido, né, Francisco? Mas você não pega um cara que está começando agora para tomar conta de uma batalha, não. Você vai pegar o mais antigo. Quem é o mais antigo? Quem já passou por dificuldade aqui? Sim, senhor, estou aqui. Já lutei em tal lugar, já fiz isso. Então você vai comandar a tropa. Por quê, irmão? Porque o novato pode levar aquela tropa inteira à morte por falta de experiência. Então ovelha não pode ficar só em pasto verdejante e água tranquila, não.
A ovelha ela tem que ser trabalhada. E no trabalhar de Deus, sempre tem uma ovelha que se perde. Porque ela não quer viver o processo. E ela vai se desagarrar. Você já ouviu essa história por aí, quando uma ovelha se dispersa, né? Se desprende do bando, o que o pastor faz, né? O pastor pega ela, quebra uma das pernas, coloca no ombro e traz de volta. Para quê? Porque se ela fez isso uma vez, ela vai continuar fazendo. Se não quebrar a perna, ela vai desvirtuar as outras. Então, enquanto a perna está sarando, ela está perto do pastor. E ela vai entender, se eu descolar de novo da tropa, vai acabar quebrando outra perna comigo aqui. Eu não quero mais isso para a minha vida. Tem muitos hoje aqui que estão com a perna quebrada. Mas você não está sozinho não, você está no colo do pastor. Eu sei que está doendo, mas é melhor assim do que você estar pulando e saltando no lago de fogo. Deixa Deus trabalhar com você. Porque essa marca que está criando em você hoje, vai trazer a memória da esperança amanhã. Você vai olhar a marca e vai falar assim, Deus, aonde o Senhor foi me resgatar, hein? Glorificado seja o seu nome, porque o Senhor é meu bom pastor. Aconteceu isso comigo. Eu me desgarrei, pastores. E o bom pastor deixou as 99 no deserto, porque já estavam trabalhadas, e foi atrás da ovelha novata, que era eu. E quando ele me achou, quebrou minha pata. Ai, irmão, como eu gritei. Ai. Mas quando a dor chegou no meu coração, quem eu clamei? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E hoje eu olho para as minhas marcas espirituais e eu falo, glória a Deus. Porque quando eu achava que a dor ia me destruir, na verdade a dor me forjou para hoje eu estar na presença do Senhor, com autoridade na presença daquele que vive e reina para todo sempre. A dor não destrói você, querido. Mas a dor forja você um campeão na presença do Senhor. E campeão não é esse campeão que vendem por aí, não. Campeão é aquele que está na presença do Senhor, que pode todas as coisas naquele que fortalece. E mais à frente ele vai dizer assim, eu não temo mal algum, porque tu estás com a tua vara e o teu cajado me consolam. Queridos, a vara aqui nessa leitura é como se fosse um bastão. Era um bastão que os pastores usavam para bater naqueles animais que eram selvagens. Lembra desses animais que eles largam, eles saem da fileira da manada? Quando dava tempo, o pastor pegava o bastão e pá, para ele voltar. Algumas ele conseguia fazer isso, porque dependendo do tamanho do rebanho, não dava para alcançar a ovelha, ela fugia. Mas quando estava perto dele, que ela começava a sair da formação, ele usava o bastão e pá! Doía? Com certeza. Mas era uma dor que era uma dor de correção. Porque diz a palavra do Eterno que ele corrige a quem ama. Quando nós lemos que a tua vara e o teu cajado me consolam, para o ocidental, o que é consolar, irmão? Ah, Silas, para com isso. Não vou falar de novo não, hein? Não, irmão. Com Deus não é assim não. Com Deus é igual ele falou com Elias, que estava na caverna. O que você está fazendo aqui, rapaz? Tem 7.000 ainda que não se dobraram.
Come teu pão, bebe a tua água e volta do teu caminho. Você tem que ungir rei, você tem que ungir profeta, você tem que continuar a obra. Eu não mandei você entrar na caverna. Volta do teu caminho. Isso é correção, irmão. Isso é consolo. Porque consolo é Deus abrir os nossos olhos e nos trazer para a presença dEle. E não é Deus falar, vem. Vem, Simone, vem. Não, Deus não é assim não, Deus é pai. Benjamim, quando sai da linha, Benjamim vem aqui agora. Ele chega, vem aqui agora. Não vai fazer nada, mas a gente bota a pressão. Porque pai, gente, é difícil. Dói mais na gente do que na criança. Mas a gente bota a pressão. Vem aqui agora. É por isso que a palavra vai dizer muitas vezes que quando homens de Deus ouviram a voz do Senhor, eles tremeram por dentro, eles quase se derreteram. Porque essa é a voz do nosso Deus quando fala com a gente. A gente se derrete, os nossos joelhos se batem. A gente se desfalece porque a voz do nosso Pai é gloriosa e é poderosa. Não há um que possa negar quando escuta a voz do nosso Pai. E Ele vai dizer na sua palavra, eu conheço os meus e deles sou conhecido. Eles conhecem a minha voz. Tem muita voz por aí, querido. Mas a voz do nosso Pai é inconfundível. É por isso que você está aqui hoje. Porque essa voz inconfundível te alcançou e te trouxe de volta para o rebanho. A tua vara, Senhor, e o teu cajado me consolam. E o que seria o cajado? O cajado é apoio, suporte. O cajado é usado pelo pastor como auxílio para caminhar e também como um instrumento para orientar as ovelhas. Enquanto a vara é um bastão reto, o cajado tinha uma extremidade curvada, que podia se prender às ovelhas individualmente, colocando na direção. Olha que coisa linda, irmão. Olha que cuidado. Então o pastor está com o cajado ali, e quando a ovelha começa a perder o alinhamento, ele pega aquela parte curva do cajado, vai lá no pescocinho dela e traz de volta. Sabe o que é isso, irmão? É cuidado, é amor, é dedicação. E tem uma coisa que eu acho muito interessante do pastor, né? Que a gente fica assim, né? Às vezes a pessoa fala assim, o pastor, antes é o pastor da igreja. Eu sou o co-pastor, irmãos. Eu vou te explicar por quê. Porque esse salmo aqui explica bem isso. Todo cuidador de ovelhas, ele tinha um pastor mais velho e um jovem aprendiz do lado. Por quê, irmãos? Porque quando o pastor mais velho ficava doente ou precisava se ausentar, quando ele não tinha um auxiliar, um co-pastor, como eu estou dizendo aqui agora, as ovelhas adoeciam por falta daquele pastor. Irmãos, eu não entendia isso, mas eu vivi isso onde eu trabalhei. Tinha um rapaz lá que é meu, ainda está lá, o baixinho, né? A gente chama ele de baixinho, o nome dele é Edinaldo, mas o apelido dele é baixinho. Gente, vocês têm que ver como é que ele faz. Se eu tivesse um vídeo, eu até ia trazer, botar aqui para você. Ele lida com as ovelhas. Gente, eu fico emocionado, eu ficava emocionado olhando. Às vezes a ovelha tinha um filhotinho, né? E o peitinho dela empedrava. E o bichinho tentava mamar ali, não conseguia. E o baixinho ficava doido. O baixinho olhava. Se não mamar, eu tenho que dar um jeito. E ele via que aí ele pegava no colo. Ele pegava no colo aquele bebezinho fofinho e já tinha uma mamadeira pronta de outra ovelha. E ele botava na boquinha dela. Aquilo ali criava uma memória naquela ovelha. Irmãos, quando esse menino ficou doente lá na fazenda, nós quase perdemos todas as ovelhas.
elas pararam de comer, elas sentiram falta do baixinho. E aí eu falei com o meu patrão, falei, chefe, nós temos que colocar um pastor auxiliar, porque a Bíblia fala isso aí. Falei, rapaz, se esse menino for embora da fazenda, a gente perde as ovelhas todas. E é incrível, irmãos, você pode chamar as ovelhas. Vambora, vem comer, as ovelhas estão lá. O baixinho fala assim, ó, ei, rapaz, você pensa num monte de filho que está 10 anos sem ver o pai. As ovelhas, e vai juntando aquele monte de ovelha em volta dele. É emocionante. Por isso que o Senhor fala assim, ó, as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Ah, que coisa boa, irmãos. É ouvir a voz do Senhor. Eu glorifico a Deus que eu estava ali sentado, e os irmãos estavam aqui abrindo a palavra de Deus, e o Senhor estava falando comigo, e eu falei, obrigado pela tua voz, Senhor. Porque a voz do Senhor nos acalenta, a voz do Senhor nos traz segurança, a voz do Senhor nos coloca de pé mais uma vez, a voz do Senhor nos faz prosseguir na obra que Ele nos chamou para fazer. A voz do Senhor é o que nos sustenta de pé. Não é o que eu sei, não é o que eu posso fazer, mas é tão somente a voz do Senhor. Eu não sei o vale que você está, mas o meu Senhor manda dizer para você nessa noite, a minha voz vai te sustentar até o final. Segue a minha voz. Segue a minha voz. Vão ter muitas vozes ecoando, mas a voz do Senhor é inconfundível. Nessa vida de ovelha, nós precisamos amadurecer. E observe o seguinte: quando eu começo a passar pelo vale, e apesar de passar pelo vale eu não temo porque Deus está comigo, isso já é uma maturidade. Porque geralmente gente que não entendeu ainda o processo de Deus, quando entra no vale, acha que está sozinho. Diga para você mesmo, eu não estou sozinho. Eu não estou sozinho nesse vale, não. Esse câncer que está batendo na minha porta, não, isso é providência de Deus. Isso é o trabalhar de Deus. Essa angústia, esse problema na família, essa falta de recurso, essa falta de... isso tudo tem um propósito de Deus debaixo da terra. Eu não estou sozinho. O salmista está dizendo para mim e para você, Ele é o bom pastor e Ele não te falta. Tem vale? Tem vale. Tem morte nesse vale? Tem morte nesse vale. Mas também tem o Senhor que anda comigo nesse vale. Porque o problema do vale, irmão, é estar sozinho sem Deus. Mas quem tem o Senhor como pastor, passa no vale, mas não passa sozinho. E por isso que ele vai falar de vale da sombra da morte, e em sequência ele fala cajado e vara. Por quê? É porque é no vale que a gente se dispersa. Você não vai ver a ovelha se dispersando em pasto verdejante não, irmão. Se o pasto está verde, a gente fica tudo amontoadinho comendo, é uma beleza, irmão. Água tranquila? Quem vai sair de água tranquila, irmão? Nós vamos começar a se dispersar, é quando o Senhor quer trabalhar e forjar a gente, e coloca a gente no vale. Aí a gente quer correr da briga, mas a vara e o cajado do Senhor há de nos corrigir, e nos trazer de novo para o lugar que a gente tem que estar. Porque você pode rodar, irmão, igual Israel rodou, 40 anos em círculo, até a gente aprender que a gente só pode andar quando Deus manda andar, e a gente tem que ficar parado quando Deus manda ficar parado, porque o Senhor continua sendo o Senhor da nossa vida. Está no vale? Não dê um passo se Ele não mandar.
pastor, mas se eu ficar aqui eu vou morrer. Não vai morrer não. A vara e o cajado do seu pastor estão com você. Não vai morrer não. Agora você pode morrer se você se dispersar. Se você quiser correr do vale sem a orientação do Senhor. Aí sim, porque tem lobo espreitando. E você sabe que aonde o lobo ele consegue alcançar as ovelhas? Quando elas saem da formação. Porque ovelha quando está junta, para qualquer animal de caça, confunde. Aonde está o início, aonde está o fim, quem é quem aqui? Mas quando ela sai da formação, ela é alvo fácil. Por isso que o cajado é importante. Porque quando a gente começa a virar alvo fácil, o Senhor vai lá e vem para cá, Eliel, volta para a formação, meu filho. Por isso que gente que anda sozinha é perigoso, irmão. Não, eu faço sozinho, eu quero fazer tudo sozinho, é eu e Deus, cuidado. O Senhor falou que onde tiver dois anda sempre em formação, nunca ande sozinho. Porque pode acontecer de você cair. Quem vai te levantar? Mas você estando com uma pessoa do seu lado, quando você cair, você sabe que você tem um braço para te colocar de pé. Ovelha que anda sozinho não é mais ovelha, virou bode. Ah, eu gosto de andar sozinho, então você não é ovelha. Ovelha só anda junto. Então nessa noite, em nome de Jesus, nome de Cristo Jesus, não ande mais sozinho. E aí, nessa corrida, nesse amadurecimento, eu quero trazer aqui para você um desafio que de repente você não entendeu aqui nessa leitura. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus, unges a minha cabeça com o óleo e o meu cálice transborda. Então, quando a gente ainda é imaturo, quando a gente lê isso aqui, a impressão que dá é que Deus vai pegar os nossos inimigos, vai colocar sentado num toco e vai preparar uma mesa linda para nós, com tudo de bom e do melhor. Nós vamos olhar para o nosso inimigo e falar assim: aí, viu aí? Como é que eu sou bom? Como é que Deus é bom? Não, isso é coisa para gente imatura. O que Davi está falando aqui é: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Para quê, irmão? Para eu servi-los. Davi prefigura Cristo. O que Cristo falou? Amai, dai de comer. Então essa mesa aqui, para a gente que não é maduro, para a gente que só fica em pasto verdejante de água tranquila, acha que é uma mesa para olhar o inimigo e falar: aê, vocês estão sentados no toco, eu estou na mesa aqui, o próprio Deus botando para mim aqui, aê, isso é coisa para imaturo, irmão. Crente lavado e remido no sangue do Cordeiro fala assim: meus inimigos, senta aqui comigo, porque vocês comendo comigo, vocês podem ser transformados pelo poder do Evangelho de Cristo Jesus. Porque só há transformação na vida do homem através da comunhão. Imagina se Jesus faz a última ceia e tira da mesa os mentirosos, os incrédulos e os traidores. Se ele tira da ceia, estou falando da última ceia, antes dele ser assunto ao céu, hein? Se ele tira da ceia mentiroso, traidor, incrédulo. E se ele tira da mesa aqueles que iam negar o nome dele. Porque todos deixaram Jesus na cruz. Só que tem uma coisa: 11 se arrependeram, um não. Um teve remorso. Remorso não é arrependimento.
Os 12 deixaram Jesus, mas 11 se arrependeram. Voltaram atrás, foram reconciliados e Deus abriu uma porta espiritual para eles foram muito usados. Mas se Jesus só deixa o bom na mesa, ia ficar quem? Só ele. Mas Jesus sabia que na mesa há esperança. É comendo do corpo e do sangue do Senhor que nós somos transformados no nosso entendimento. Se alguém aqui se acha bom o suficiente para comer do corpo e do sangue do Senhor, imagina o que você não faz comigo. Não, irmão. Ninguém pode, ninguém tem condição. Essa condição e essa possibilidade veio da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele nos alcançou com misericórdia. Por isso que o salmista aqui está falando de uma ovelha que agora vira cordeiro. Porque Jesus, ele deixa de ser ovelha para virar Cristo. Ele deixa de ser ovelha para virar cordeiro. Ele morre na cruz e ressuscita ao terceiro dia. Ele é o sacrifício perfeito. Mas por que ele conseguiu ir para a cruz, irmão? Porque ele era maduro o suficiente para entender que não era idade, não era condição, não era nenhuma situação que ele estava vivendo ali que dependia da decisão que ele tinha tomado. Ele tomou uma decisão, ele amou primeiro. Então o salmista está dizendo para mim e para você, e agora eu encerro, que começamos sim, pasto verdejante e água tranquila, mas vamos passar no vale, para amadurecer e para crescer espiritualmente, para conseguir chamar os nossos inimigos para a mesa, e eles vindo para a mesa, eles podem ser transformados pelo poder de Jesus Cristo. Porque só tem uma coisa para a gente fazer aqui nessa terra, irmão: dar de comer quem nos persegue e amar os nossos inimigos. Porque amar quem nos ama, irmão, pelo amor de Deus, isso aí até uma criança. Amém, irmão? Isso aí até cachorro faz isso, irmão. Se você tratar bem o cachorro, ele vai te tratar bem. Amém, irmão? Mas se você começar a bater nele, ele vai fazer o que com você? Vai te morder. Isso é instinto animal. Amar quem nos ama é instinto animal. Agora, amar quem me odeia é sobrenatural. É maturidade. É uma vida de integridade e inteireza na presença do Senhor. Por isso que Jesus amou os seus inimigos. Lembra o que fizeram com Jesus na cruz? Lembra? Cuspiram, amaldiçoaram, pegaram os utensílios que eram usados em banheiro público e encostaram na boca dele, e usaram vinagre, porque o vinagre, ele deixa de ser o vinho que é vida e alegria, e ele vira vinagre. O que é o vinagre? Vinagre é antivida. Vinagre, ele extingue a vida. E eles pegam o vinagre e falam assim, ó, toma um antivida aqui na sua boca, aqui, você não tem vida para dar, você não é eterno, você não pode salvar. O Senhor olha aquilo ali e fala assim, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Sabe qual é o nome disso, querido? Amor incondicional. Então, nessa noite, o Senhor quer te cercar com a bondade e a misericórdia. A bondade e a misericórdia quer te seguir, mas você precisa ser maduro para amar seus inimigos e dar de comer àqueles que estão te perseguindo. Irmão, esse inimigo que agora é seu inimigo, pelo poder do Evangelho, amanhã pode ser o seu melhor amigo. Porque, sendo inimigo ou não, é nosso irmão. Todo ser humano tem um pai. Quem é o pai de todo ser humano? Então é nosso irmão. Não deixe de transitar
nesse vale da morte, para que você crie maturidade, para que você possa amar incondicionalmente, ao ponto de montar uma mesa para servir aquele que vos persegue e aquele que vos odeia. Amém, irmãos? Que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor em cada coração. E vivendo assim, eu quero ler o versículo 6 com você. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Irmão, só tem bondade quem é bom, e só tem a misericórdia quem é misericordioso. Lembra da oração? Senhor, perdoa as nossas dívidas e ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm nos ofendido. Você quer ser seguido pela bondade e a misericórdia do Senhor? Comece a trabalhar isso no seu coração. Bondade e misericórdia, bondade e misericórdia, bondade e misericórdia, bondade e misericórdia, bondade e misericórdia. Vão pisar no seu pé, vão te perseguir, mas a bondade e a misericórdia vão emanar do seu coração, porque você foi transformado, o seu entendimento foi mudado, e agora não vive mais você, mas Cristo vive aí. Chega de se ofender e de se chatear. Chegou a hora de você ter pão para dar, porque você é um justo, e o justo não mendiga pão. Tenha sempre o pão da bondade e da misericórdia para oferecer. Vão vir com pão amargo? Vão vir. Você bota o pão amargo de lado e oferece o pão da misericórdia e da bondade, porque elas nos seguirão, e nós habitaremos na casa do Senhor por longos e longos dias. Amém, irmãos? Amém? Que o Senhor possa abençoar seu coração.